Olá, hoje eu quero falar com você de cara limpa, sem personagem, sem promessa milagrosa, sem aquele discurso bonito que muita gente usa quando percebe que você está sofrendo por amor, você está sentindo dor. Eu quero falar sobre amarração amorosa, quero falar sobre dominação amorosa, eu quero falar também sobre uma coisa que muita gente coloca no mesmo saco, mas que eu não coloco, que é diferente, que é boyfriend. Talvez algumas coisas que eu vou dizer aqui incomodem pessoas do próprio meio espiritual, mas eu quero que você fique até o final. Eu prefiro incomodar falando aquilo em que eu acredito, do que agradar todo mundo vendendo fantasia, vendendo mentira. Porque quando alguém procura um sacerdote dizendo o seguinte: ele foi embora, ela me abandonou, meu casamento acabou, existe outra pessoa, eu quero meu marido de volta, eu estou sofrendo, Luô, eu quero minha mulher de volta. Essa pessoa geralmente não chega forte, chega quebrada, chega fragilizada, ela chega com medo, ela chega emocionalmente vulnerável, chega sofrendo. E é justamente nesse momento que aparecem as maiores promessas. Eu trago em 3 dias, ele vai rastejar aos seus pés, ela nunca mais vai olhar para ninguém, eu domino a mente dela, eu faço ela ficar obcecada por você. E aí eu quero começar. Eu não trabalho dessa forma. Fica até o final desse vídeo e você vai saber de toda a verdade. Se você está chegando agora, eu sou Luan Chubami, sacerdote, professor, pesquisador e também psicanalista clínico. Há décadas eu estudo espiritualidade, comportamento humano, tradições e relações afetivas. E é exatamente por isso que eu quero conversar com você hoje, sem fantasia, de cara limpa. Vamos começar pela palavra mais famosa, amarração. Amarração. Na internet, amarração amorosa virou praticamente um produto de prateleira. Você paga, faz o ritual ou não e teoricamente recebe a pessoa de volta. Como se o ser humano fosse uma mercadoria, porque na maioria das vezes você paga e não é feito nada. Paga e dá efeito contrário. Ou paga e o sacerdote some. Como se o sentimento humano tivesse um botão. Como se a vontade de alguém pudesse ser desligada e ligada quando o sacerdote quisesse. Eu não acredito que a espiritualidade séria funcione dessa maneira, porque ela não funciona. Isso não significa dizer que não existem práticas espirituais voltadas para o relacionamento. Existem. Dentro de muitas tradições existem trabalhos de aproximação, de harmonização, de fortalecimento, de vínculo, de atração, de reconciliação e favorecimento afetivo. Isso existe há muito tempo. Muito tempo. Mas existe uma diferença enorme entre atuar espiritualmente sobre uma situação e prometer controle absoluto sobre outro ser humano, tirando dele toda a vontade. E agora entramos na segunda palavra, dominação, mais conhecida como dominação amorosa. Quando alguém me diz, eu quero dominar fulano, eu já preciso entender o que essa pessoa está chamando de domínio. Ela quer que o marido volte para casa, o namorado volte para ela, ou ele quer que o casal volte a conversar, quer diminuir uma situação de conflito, ela quer fortalecer uma relação que ainda existe, ou ela quer transformar uma pessoa que já não deseja mais ela, naquele relacionamento, em uma espécie de escravo emocional. Há muito a se entender, porque são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu vou dizer algo que talvez você não escute determinados anúncios da internet. Nenhum sacerdote sério deveria garantir que vai controlar completamente a mente, a vontade e a vida de outra pessoa. Ah, Lu, então um trabalho amoroso não funciona. Não foi isso que eu disse. Presta atenção, mas presta muito atenção. Existe uma diferença muito grande entre dizer isso não existe e dizer
Isso não funciona como estão vendendo para você. Tanto não funciona que você não viu resultado. Não existe. Eu acredito na atuação espiritual. Acredito no poder do ritual. Eu acredito na tradição. Eu acredito no poder do axé. Eu dediquei minha vida a isso. 45 anos dedicados à espiritualidade. Mas eu também acredito que existe responsabilidade. E aqui entra Ebó e Ferã. Ferã está relacionado ao afeto, ao amor, à afeição. Ou você quer um robô do seu lado? Quando eu falo de Ebó e Ferã, eu estou falando de uma intervenção espiritual voltada para a questão afetiva. Mas antes de qualquer trabalho, para mim, existe uma etapa que não pode ser ignorada. O oráculo. Eu preciso perguntar qual é a situação, a espiritualidade. Existe caminho de reconciliação? Perguntando à espiritualidade. Existe sentimento? Perguntando à espiritualidade. Existe alguma interferência espiritual? Existe conflito? Existe afastamento definitivo? Existe alguma possibilidade real de reconstrução, seja através da espiritualidade ou não? Porque imagine uma pessoa chegando desesperada e dizendo: eu faço qualquer coisa, eu quero ele de volta. E o sacerdote responde: pode deixar, em 7 dias ele está aqui. Sou um bandido, um ladrão. Sem consultar nada, sem investigar nada, sem saber sequer se existe caminho. Isso é estelionato espiritual. Para mim, isso não é seriedade espiritual. É vender certeza para uma pessoa que está desesperada. E a cabeça dessa pessoa tem que ser tratada através da orientação. E sofrimento amoroso é um terreno extremamente perigoso para isso. Eu trato de pessoas através da psicanálise. Porque quando a pessoa está sofrendo, ela quer acreditar, ela quer ouvir que vai dar certo. Ela quer ouvir que amanhã o telefone vai tocar. Ela quer ouvir que aquela terceira pessoa vai desaparecer. Ela quer ouvir que o relacionamento será extremamente como era antes. Existem dores e cicatrizes que devem ser curadas. E algumas pessoas percebem que a dor vende. Eu disse, a dor vende. E quando alguém percebe que você está disposto a pagar qualquer preço para recuperar uma pessoa, começa uma sequência, primeiro um trabalho, depois dizem que apareceu um bloqueio, depois aparece outro espírito, depois outra energia, depois dizem que existe uma pessoa atrapalhando, depois outro trabalho, depois o reforço é por sua conta, e depois, e mais dinheiro. E você nunca chega ao final. Ou essa pessoa simplesmente some e desaparece, te deixa falando sozinha. Por isso que eu sempre digo, cuidado com quem alimenta o seu desespero. O sacerdote deveria trazer orientação, não dependência. Agora eu quero tocar em um outro ponto, se você ficou até o final. Mas o Luô, o Ebó e Ferã, garante que a pessoa vai voltar? Não. Não garante. E eu sei que essa resposta talvez seja menos comercial, porque o que garante é a consulta espiritual e o caminho, se ainda existe. Mas a resposta que eu posso dar com consciência, nenhum trabalho que eu realizo vem acompanhado de promessa matemática. Não existe 100% garantido. Ele volta em 24 horas, ele volta em 3 dias. Não. Quem garante qualquer coisa é a espiritualidade. Porque nós estamos falando de pessoas, histórias, orientação que vai ser dada e vai ser seguida. Sentimentos, circunstâncias. O remédio é aplicado, tem que ser tomado nas doses certas. Escolhas, o caminho que precisa ser avaliado. Não se compra, se trata. Não se vende, se reconcilia. O que eu posso dizer é outra coisa. Quando o oráculo mostra caminho, quando existe uma situação espiritual que pode ser trabalhada, eu faço aquilo que está dentro da minha tradição. E você pode investir na sua felicidade. E eu faço acreditando no rito que eu estou realizando, porque eu acredito no resultado. E se eu não acreditasse, eu não faria.
Mas fé no trabalho espiritual não é a mesma coisa que vender garantia. É vender a sua crença, é informar e trazer a crença também para a pessoa. Essa diferença precisa ficar muito clara. Para que se chegue a 100% no trabalho, existe outra verdade que poucas pessoas contam. É 33% fé, 33% o seu investimento e 33% seguir a orientação e ter um sacerdote sério. Olha, traição, desgaste, falta de diálogo, mágoa acumulada, dependência emocional, violência psicológica, ciúme, abandono. Tudo isso distancia a pessoa que você ama. Você pode trabalhar espiritualmente em uma situação, mas se duas pessoas voltarem exatamente para o mesmo relacionamento destruído que existia antes, o que você acha que vai acontecer? Por isso é boyfriend, é reconstrução amorosa, familiar. Provavelmente elas vão se separar novamente. Por isso eu sempre digo, reconciliação não deveria significar simplesmente trazer alguém de volta. Deveria significar reconstruir uma relação. É isso que se faz. E reconstrução exige trabalho espiritual e humano. Espiritual e seguir a orientação do orientador. Tem casal que precisa conversar. Tem casal que precisa mudar hábitos. Tem casal que precisa aprender a colocar limite. Tem pessoa que precisa aprender a não transformar o amor em perseguição. Eu digo isso também como psicanalista. O desespero pela perda de alguém pode fazer uma pessoa perder completamente a percepção da própria dignidade. Ela para de viver, para de comer, para de dormir. Fica olhando o WhatsApp, fica olhando o Instagram. Última conexão, stories, tentando descobrir onde aquela pessoa está, o que ela está fazendo. Desespero. E nesse estado, qualquer promessa parece salvação. Mas olha aqui, não é. É aí que você precisa ter mais cuidado, não menos. É aí que você tem que procurar uma pessoa séria, pesquisar sobre a pessoa. Então, se você chegou nesse vídeo, porque você está passando por essa situação, por essa separação. E eu quero que você entenda uma coisa, procure respostas antes de procurar promessas. Primeiro descubra o que está acontecendo fora da sua visão. Se existe caminho, se existe possibilidade, existe algo que pode espiritualmente estar atrapalhando. Algum trabalho foi feito para afastar vocês. Depois você decide o que fazer. Agora, existe boyfriend? Existe. Eu realizo. Quando há indicação, caminho e vontade. Acredito? Sim. Funciona, já funcionou para milhares de pessoas. Mas eu não vou olhar para você através de uma tela e dizer, me manda dinheiro que amanhã essa pessoa volta. Isso eu não faço. Porque eu construí a minha vida dentro de uma tradição, e tradição para mim também significa responsabilidade e caráter. E talvez a maior diferença entre aquilo que eu faço e aquilo que muita propaganda vende seja justamente isso. Eu não quero que você compre uma promessa. Eu quero que você encontre diferença e encontre orientação. Porque pode acontecer o que o oráculo disser. Tem caminho, então nós trabalhamos esse caminho. E se trabalhamos nisso, eu acredito. O oráculo pode dizer existe possibilidade, mas existem obstáculos. Então precisamos compreender esses obstáculos e destruir todos esses obstáculos. E também pode acontecer de mostrar que insistir naquela relação não é aquilo que vai produzir o melhor caminho para você, mesmo que a pessoa volte. Talvez o que você está trazendo de volta seja infelicidade. E nesse momento o sacerdote precisa ter coragem
para falar, mesmo sabendo que talvez aquela pessoa não queira ouvir. Porque sacerdote não deveria ser vendedor de ilusão. E isso eu te garanto, eu não sou. E eu sei que alguém vai comentar aqui, mas eu fiz um trabalho e a pessoa voltou. Acontece. Existem milhares de relatos, existem milhares de experiências, existem situações em que as intervenções espirituais são seguidas imediatamente pela reconciliação, e trabalhamos para isso. E eu nunca neguei isso. O que eu questiono é transformar uma possibilidade espiritual em garantia comercial. Dominação amorosa existe. Amarração existe. É boyfriend, o mais forte de tudo. Isso é diferente. Então, grave essas três coisas. Primeiro, amarração como promessa de controle absoluto da vontade de alguém é um discurso que merece muita cautela. Pé no chão. Segundo, guarda isso também. Dominação não pode ser tratada como se seres humanos fossem objetos sem vontade própria. Guarda isso também. E terceiro, é boyfriend dentro da forma como eu trabalho, começa pela consulta, pela compreensão do caminho mostrado pelo oráculo. E quando existe caminho, nós trabalhamos com seriedade, com tradição, segurando na sua mão até o final, com conhecimento, com fé, começando e terminando. Sem teatro, sem ameaça, sem criar novos problemas para você a cada semana, para tirar nada de você. Muito pelo contrário, a orientação semanal é como uma terapia para a sua orientação. Agora eu quero falar diretamente com você que chegou aqui porque está sofrendo. Talvez você queira saber, ô Luô, ainda existe caminho para o meu relacionamento? Essa é uma pergunta legítima, mas a resposta não deveria nascer de um anúncio e nem desse vídeo. A resposta precisa nascer de uma análise séria da sua situação e da consulta oracular. Se você quiser fazer essa consulta comigo, os contatos estão aí, ó, no vídeo, na descrição do vídeo também. Nós podemos consultar o oráculo e entender o seu caso. E se houver caminho e indicação para boyfriend e outra intervenção espiritual, eu vou explicar exatamente aquilo que pode ser feito. E se não houver indicação, eu também vou falar. Porque a verdade tem que ser dita. Porque talvez seja exatamente essa verdade que ninguém esteja querendo contar para você. Enquanto isso, você vai tomando prejuízo. Espiritualidade séria não precisa de mentira para ter poder. Espiritualidade séria trabalha com a verdade. E se esse vídeo faz sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Quero saber se você já recebeu alguma promessa absurda envolvendo amarração amorosa ou dominação. Ou se você já caiu no golpe do estelionato da fé. Prometeram um resultado em 3 dias, 7 dias. Disseram que era 100% garantido sem averiguar a sua vida. Conta aqui para mim nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com alguém que esteja vivendo uma situação assim. Inscreva-se no canal, temos vídeos novos toda semana. Porque nos próximos vídeos eu vou continuar falando de relacionamento, espiritualidade, reconciliação, boyfriend. E principalmente daquilo que muita gente evita falar. Porque o meu papel aqui é a verdade. Eu sou o Luiz Chubamim e aqui no canal Falando de Orixás, a gente pode falar de espiritualidade, pode falar de amor, pode falar de tradição, sempre com a verdade, mas sempre de cara limpa. Até o próximo vídeo. Não desista do que você quer. Não desista. O telefone está aqui. Vem.